Oi, gente, preciso falar com vocês sobre uma reviravolta que aconteceu na última semana no mercado de inteligência artificial. E não é pouca coisa. Extremamente importante, o mundo todo foi surpreendido com duas novas versões, a V3 e a R1, de uma empresa até então desconhecida chinesa, a DeepSeek. Pessoal, fazer uma pausa no vídeo para falar dos produtos da Mata, especificamente os superfoods que eu adoro e me ajuda demais a estudar, manter minha mente focada, concentrada e conseguir absorver tanto conteúdo, porque o mundo não me dá trégua, não dá trégua para nós e eu preciso estar com a mente afiada. E os superfoods da Mata me ajuda demais porque são 14 superalimentos da floresta amazônica. Tudo natural, integral, que é preservado graças ao processo de liofilização, que mantém e preserva 98% de todos os nutrientes dos alimentos. E com isso, então, é um produto diferenciado. E como são 14 superalimentos, você tem um monte de propriedades diferentes dentro deles e todos ajudam a você manter o foco, a concentração, a combater envelhecimento, a sua mente funcionar melhor. Todas as nossas capacidades cognitivas são preservadas e são desenvolvidas e mantidas com esse tipo de alimento. Pra vocês terem uma ideia, o açaí, que é um dos superalimentos que está ali dentro, ele tem muito antioxidante, que protege e melhora o desempenho cerebral. O cupuaçu é rico em vitamina C e combate o envelhecimento celular. O cacau, ele aumenta a circulação sanguínea no cérebro, ajudando nas nossas capacidades cognitivas. Ou seja, se você quiser melhorar a sua capacidade de concentração, usa os superfoods da mata. Eu gosto desse daqui, né, que é o de cacau selvagem, cupuaçu e cumaru, que eu comentei com vocês, algumas das propriedades, mas tem outros sabores e eles vão te ajudar demais a você ter foco, concentração, preservar o envelhecimento de uma forma ativa e várias outras funções cerebrais que vão te ajudar a lidar com muitos temas e sua mente está preparada para trabalhar na potência máxima. Você tem 10% de desconto na primeira compra quando você usar o meu cupom, que é o ROC, HOC. Vai no site que é www.mata é mahta.bio/ROC, HOC. E você tem 10% de desconto na primeira compra. Aproveitem. Com o lançamento dessas versões, o mundo passou a conhecer e aí esse se tornou o aplicativo mais baixado no mundo. Além das empresas americanas de tecnologia terem perdido US$ 1 trilhão em valor por causa do surgimento deste novo software, aplicativo, ferramenta de inteligência artificial, que surpreendeu pela capacidade de entregar tamanho resultado, mesmo sem ter acesso à mesma tecnologia. Empresas como a Nvidia sofreram demais, porque ficou subentendido que os super, então, semicondutores, os super chips especiais para inteligência artificial, talvez não fossem necessários. Então, a Nvidia, que produz esses super chips, não era tão valiosa assim. E não era valiosa porque essa empresa chinesa conseguiu, mesmo sem ter acesso a esses chips, supostamente, vou falar disso, conseguiu produzir equipamentos, uma ferramenta quase com a mesma capacidade que gigantes como OpenAI ou Google, e sem a necessidade dessa ferramenta. O V3, que é essa versão primeira de uma espécie de chat GPT que foi lançado, tem mais de 685 bilhões de parâmetros para se basear nas suas respostas. E isso é maior e superior do que a última versão do chat GPT equivalente, para vocês terem uma ideia. O que nós assistimos por trás disso, na verdade, é uma capacidade da empresa chinesa de entregar
algo muito mais eficiente, muito mais barato, que você pode baixar gratuitamente e que você não precisou usar a tecnologia mais sofisticada de todas para ter um produto praticamente equivalente, aos produtos que requerem e demandam investimentos absurdos por parte, de investidores, governos e um monte de gente aqui no Ocidente, como a OpenAI. A outra surpresa foi o modelo da DeepSeek, o R1, que é um Reasoning Model, que é um modelo que raciocina. E ele é equivalente ao O1 ou O3 da OpenAI ou o Gemini da Google, que são modelos mais sofisticados, onde eles realmente raciocinam. E nessa versão ele também mostrou uma capacidade surpreendente. Uma das diferenças marcantes do DeepSeek, né, do modelo do DeepSeek para os outros, é a sua abertura. O código fonte e o modelo de como ele funciona foi aberto ao público. Ou seja, todo mundo pode baixar aquele código e trabalhar nele, como se isso fosse fornecido gratuitamente para todo mundo que quisesse trabalhar com inteligência artificial. Esse modelo é totalmente diferente do modelo que as grandes empresas do setor americana vinham adotando, como o Google, como o ChatGPT, né, ou a OpenAI, aonde os seus códigos, a sua estrutura do seu programa, ela é altamente sigilosa, é um segredo industrial, a ser guardado a 7 chaves, porque ele detém a potência de uma máquina que ninguém tinha feito igual. E a DeepSeek não só apareceu com algo parecido, mais eficiente, mais barato, como abriu o seu código. E essa é uma outra lógica de funcionamento, e a gente tem semelhantes, né? Quando a gente pensa num Linux, num modelo de sistema operacional, que ele tem um código fonte aberto e todo mundo faz atualizações e colabora com aquilo. Por outro lado, você tem o Windows, que é um outro sistema operacional da Microsoft, que não tem um código aberto. É um produto fechado da Microsoft e isso gera muito dinheiro. Então, são modelos diferentes. Isso tem uma importância econômica também, no final das contas, para a gente entender, não em relação especificamente à China, mas aos ganhos econômicos que a China pode ter com isso, porque esses ganhos não vão ficar só na mão da China. Mas eu vou falar disso mais para frente quando eu falar dos impactos econômicos e consequências geopolíticas. Mas aqui eh, tem um ponto importante para vocês lembrarem, né? O fato do modelo ser aberto vai ter consequências econômicas na frente também. Quais foram as outras consequências econômicas? E aí nós temos que entender os posicionamentos das diferentes empresas relacionadas a esse setor para perceber o que vai acontecer. Por exemplo, eu expliquei para vocês que a Nvidia ela foi impactada negativamente, porque se super chips não são necessários para produzir uma inteligência artificial sofisticada, então ela não precisa ter o valor que ela tem. Até então ela estava dizendo que para o mundo da inteligência artificial funcionar, seriam necessário a existência desses super chips. E o modelo chinês, né, os modelos lançados pela DeepSeek, pela empresa chinesa, mostram que não é bem assim. E aí, então, a Nvidia perdeu muito valor. Quem mais perdeu com isso? Empresas de energia. Uma das grandes discussões era que a inteligência artificial precisaria de muita energia para conseguir funcionar, porque ela consome muitos dados, muitos processadores, muitos centros de dados, né, os data centers, tudo isso ia precisar de muita energia. As empresas de energia perderam dinheiro, as suas ações caíram, porque agora a gente tem um modelo mais eficiente, que gasta menos energia, que usa menos e entrega um resultado semelhante. Quem, por outro lado, se deu bem e está no campo da tecnologia, é a Apple.
as ações da Apple se valorizaram, porque a Apple até então adotou um modelo de que ela não iria desenvolver o seu próprio sistema de inteligência artificial, mas ela ia adotar o que tivesse de melhor no mercado. E essa foi uma aposta acertada, uma vez que surge uma empresa do nada, com um código-fonte aberto, ou seja, liberado para qualquer um usar, e a Apple não precisou gastar dinheiro com isso e vai acabar tendo as mesmas vantagens do que qualquer outra empresa que não gastou com isso. Então foi uma decisão estratégica acertada e isso tem impactos comerciais, financeiros e econômicos para setores e segmentos. Não é que os americanos só perderam. Veja, tem a Apple é a empresa mais valiosa do mundo, é a marca mais valiosa do mundo, e ela não saiu perdendo com a chegada dessa solução. E ela é uma empresa que gera muito dinheiro para os Estados Unidos e continuará gerando dentro dessa estratégia e desse contexto atual. Óbvio que nós estamos falando de tecnologia, as mudanças são muito rápidas, eu estou fazendo uma análise de uma fotografia deste momento, dos impactos econômicos e geopolíticos dessa chegada da inteligência artificial chinesa. E esse impacto, ele não é totalmente negativo para os Estados Unidos. Tem muitas empresas americanas que estão levantando muito dinheiro. A OpenAI é uma delas, com aporte do Trump, inclusive de um programa, o Stargate, com 500 bilhões de dólares para ajudar ela a crescer ainda mais. E neste exato momento que ele lança isso, vem uma solução simples, barata, da China, que confronta e compete quase em termos de igualdade com ela. Então, isso parece que é uma derrota para os americanos. Por um lado, nesse segmento, nesse setor, sim, mas por outro, não. Como eu estou apontando aqui para vocês o caso da Apple. E existirão várias outras empresas americanas que têm vantagens comerciais. Essa palavra é muito importante, gente. Uma vantagem comercial, uma capacidade de gerar dinheiro. Uma empresa extremamente lucrativa, que produz coisas que o mundo inteiro quer consumir. E a empresa que produz isso é a Apple. E se nós estamos na era da inteligência artificial e chega uma inteligência artificial chinesa, gratuita, barata e eficiente, uma empresa que ganha muito dinheiro com tecnologia vai ganhar ainda mais dinheiro. Então não é uma derrota completa econômica para os Estados Unidos. Óbvio que o ângulo econômico não é o único para a gente observar, a gente tem que prestar atenção em outras questões estratégicas, militares, políticas e tal. Mas o fato é que, quando a gente fala de tecnologia, não adianta só olhar quem está na frente. Tecnologia, para se traduzir em resultado econômico, nós precisamos ter um produto comercializável, sustentável. Muitas dessas empresas de inteligência artificial, elas sequer chegaram no seu processo de sustentabilidade comercial. Tanto que a OpenAI, ela sai de uma empresa sem fins lucrativos e começa a se tornar uma empresa privada, captando dinheiro privado, e começa a adotar um modelo de buscando olhar como que ela vai ganhar dinheiro com isso. Certamente a DeepSeek, ao abrir o seu código-fonte, ela está indo para um caminho longe dessa clareza comercial sustentável de ganhar muito dinheiro. Então, cuidado com a conclusão imediata de que, nossa, então a China vai ficar muito mais rica por isso. Não necessariamente. Eu espero que isso fique claro aqui com o exemplo da Apple e com o exemplo da própria OpenAI, que ainda tem um desafio em transformar isso em resultado, mas o segredo de todo esse avanço tecnológico é sempre em você produzir lucro, riqueza e empresas extremamente valiosas. Não adianta você inventar um aplicativo como o Uber se isso não der dinheiro. Claro que elas demoram para dar dinheiro, a gente sabe disso, mas tem uma diferença entre você já nascer com um modelo que você quer ganhar dinheiro e um outro modelo que ele nem visa ganhar dinheiro, ele só visa, de repente, fazer uma declaração política de força simbólica, tecnológica, como talvez o DeepSeek tenha sido. Não é só isso, mas se a gente fizer uma análise puramente econômica,
não é tão óbvio o que está acontecendo. E o olhar geopolítico ajuda a gente a entender as questões econômicas não só em termos de resultados imediatos, mas a gente tem que olhar para a estrutura do todo da economia dessas nações e o que vai acontecer com elas para chegar a essas conclusões. Então, atenção com essas análises. Nós temos que esperar muito mais coisa, mas já dá para perceber algumas coisas. Não é tão óbvio que a China vai sair na frente e vai ganhar muito dinheiro com isso. Talvez quem esteja preparado até para ganhar dinheiro com o avanço chinês sejam empresas americanas. Óbvio que existem muitos problemas com o DeepSeek e problemas de natureza geopolítica. Tem muitas facetas aqui dessa análise geopolítica do surgimento desta ferramenta, dessa versão chinesa. A primeira econômica eu já falei, a segunda é parecida com a história do TikTok. E quem não assistiu o vídeo, assista. Um vídeo recente que eu falo sobre a questão do banimento do TikTok e como que isso tem um impacto geopolítico imenso nos Estados Unidos. Se o TikTok é uma grande ferramenta tecnológica capaz de mudar comportamentos, coletar dados, direcionar opiniões, persuadir milhões de pessoas simultaneamente, imagina o que uma inteligência artificial chinesa pode fazer com o conhecimento, com as discussões, com a verdade, com a realidade, com ideologia, com informações sobre o mundo. E uma das preocupações, isso já ficou demonstrado claramente, todo mundo que entrou e testou e perguntou sobre o incidente da Praça da Paz Celestial, no final dos anos 80, na China, né, a manifestação, os protestos contra o governo chinês, contra o Partido Comunista, o DeepSeek não fala do assunto, ele muda de assunto. Quando você pergunta se a China é uma democracia, ele também, assim, foge da resposta. E, óbvio, ele tem uma tintura, né, um viés, um filtro ideológico de defesa e de distorção do que é a realidade chinesa, o sistema político chinês, as atrocidades e todas as outras questões políticas. Então, ele é uma ferramenta de inteligência artificial com um mecanismo de filtro político. E a gente já tem essa discussão que as outras também têm certos filtros políticos com vieses ideológicos, mas imagina que essa é a inteligência artificial mais eficiente, mais barata, mais isso, mais aquilo, que surpreendeu o mundo, com o maior de todos os viés e o viés mais grave, que é o viés do Partido Comunista Chinês, que é a maior ditadura do planeta. Então, vejam, isso é extremamente sensível, delicado. Se o TikTok é uma ameaça, o DeepSeek e o modelo chinês de inteligência artificial é uma ameaça elevada à 10ª potência. A quantidade de dados que ele vai capturar das conversas e interações com todas as pessoas é monstruosa. E sempre direcionando. E numa sociedade onde as pessoas têm menos acesso à informação, se tornam mais preguiçosas ou mais dependentes da inteligência artificial para saber sobre fatos, sobre realidade, sobre história, sobre questões políticas, essa ferramenta vai ter muito poder sobre as pessoas e isso é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos e do mundo livre, do mundo democrático. Então, aí mora um grande problema. Não é uma ferramenta livre, né, no sentido irônico e contraditório, o código-fonte ser aberto e, ao mesmo tempo, ela ter esses filtros políticos de proteção da realidade e de preservação da imagem do Partido Comunista Chinês. Mas também ela é um reflexo de um movimento que aconteceu na China, porque por que o DeepSeek apareceu agora? Em parte porque a China
resolveu tirar um pouco a quantidade de restrições que existiam, e as empresas chinesas tinham muito medo de criar uma inteligência artificial e ela alucinar para o lado errado, contra o Partido Comunista, e elas serem banidas, sofrerem grandes consequências e represálias do Partido Comunista. E aí a China percebeu que ela poderia então estar ficando para trás nessa corrida que é tão importante e decidiu aliviar um pouco. Mas como a gente pode ver no sistema, ela não é que ela aliviou totalmente. Se o modelo foi construído dentro desses parâmetros que protege politicamente o Partido Comunista e todas as suas histórias e narrativas para se manter no poder, claramente esse elemento da história está presente, mas foi aliviado em alguma medida, senão a gente não teria visto surgir essas versões recentes também. Um outro tema geopolítico ligado com tudo isso, que tem a ver com uma parte econômica, né, que é dessa corrida tecnológica, os Estados Unidos fizeram uma escolha, e a escolha americana foi: o que nós vamos fazer para impedir que a China saia na frente nessa corrida, ou nos ultrapasse? E uma das medidas, e no meu entendimento uma medida acertada, claro que não existe nenhuma medida que não tenha consequências, e o surgimento do modelo do DeepSeek é uma dessas consequências. Mas como tudo geopoliticamente e politicamente, não existe nenhuma decisão que ela é óbvia e sem riscos, e clara. Então tem trade-offs, tem consequências, tem problemas que você vai enfrentar, são sempre dilemas, eu sempre falo isso, que as decisões dentro da política, elas não são o óbvio e o absurdo. Então óbvio que você vai pro óbvio. Não, é sempre um dilema, o ruim e um pouco mais ruim. Essas são as opções. E as opções que os americanos escolheram foram sanções para evitar que a China tivesse acesso à tecnologia mais avançada que ajudasse na construção da inteligência artificial. Duas coisas podem estar acontecendo aqui. Uma, as sanções não estão sendo efetivas. Ou seja, a China está conseguindo burlar as sanções e está tendo acesso a esses chips de alta tecnologia, e tem instituições americanas e está se levantando esse questionamento se a China não está realmente conseguindo os tais dos super chips da NVIDIA. E se ela estiver conseguindo, por onde, como, se existem sanções para impedir que isso aconteça? Uma das especulações é que Singapura pode estar ajudando a China, ou esses semicondutores estejam chegando via Singapura e de lá acabando indo parar na China. Então as sanções não são efetivas. Se não for essa opção, a segunda opção é: ao você tomar uma ação ofensiva, como uma sanção nesse caso, você coloca o seu adversário numa posição de resposta. E como todo confronto, todo choque, todo conflito, toda guerra, e a estratégia já nos ensina isso, para toda ação, você vai forçar o seu adversário, o seu inimigo, a tomar ou a responder àquela ação. E a resposta e a intensidade da sua ação, a resposta dele é condizente com a intensidade da sua ação. Se a intensidade da ação americana foi bloquear o acesso da China a tudo, a China se viu num beco sem saída e ela teve que se esforçar ainda mais para encontrar uma saída. E a saída foi melhor do que a situação que ela estava. A diversidade leva a resultados extremamente positivos. A gente já sabe que não tem crescimento na zona de conforto. Cuidado com o tamanho da zona de desconforto que você constrói para o seu adversário, porque isso pode empurrá-lo para um lugar onde ele não estaria disposto, não precisaria ir. Os grandes estrategistas militares Sun Tzu e o Clausewitz falam muito sobre isso. Clausewitz principalmente, o que ele chama do ponto de culminação. Cuidado para você não levar o seu adversário para um ponto
aonde ele vai ter que encontrar uma saída, e daquela saída, então, ele vai estar numa posição melhor do que ele estava antes. Talvez as sanções tenham provocado a China a encontrar uma solução, e ela encontrou uma solução eficiente que não precisa dos tais dos chips. Portanto, não é simples. Não devia ter feito nada. Não devia fazer nada, também ia facilitar e abrir o caminho para que a China tivesse acesso a melhores tecnologias e com isso crescesse de uma outra maneira. Não sabemos se essa maneira que a China escolheu é a melhor maneira. Nós estamos no início dessa corrida tecnológica. Sabemos que a China arrumou uma saída. Essa saída surpreendeu o mundo. Ela não é uma panaceia e não é uma solução definitiva do ponto de vista econômico, como eu já mostrei para vocês. Do ponto de vista político, ela também vai trazer muitos questionamentos. Que outros pontos positivos tem para a China? Bom, obviamente ela está demonstrando que ela tem capacidade tecnológica. De novo, nem toda capacidade tecnológica resulta em dinheiro. Mas no caso da inteligência artificial, que é uma capacidade tecnológica de aplicação em todas as áreas da vida humana, essa é uma vantagem militar, é uma vantagem estratégica, é uma vantagem geopolítica também. Se você tem esse nível de tecnologia, quer dizer que você pode estar conseguindo construir outras máquinas tão poderosas, ou você pode ter fórmulas para construir outras máquinas tão poderosas, mesmo que você ainda não as tenha. De um outro ponto de vista simbólico, você manda um sinal que você é equiparável, mesmo numa situação inferior e de adversidade. Então você manda sinais para o mundo todo: olha, é melhor vocês continuarem do meu lado, porque eu realmente vou passar os americanos. É melhor vocês adotarem a minha tecnologia, porque ela é aberta. E aí a ideia de ser aberta pode não gerar resultado econômico, mas pode fornecer uma simpatia, uma espécie de uma ferramenta de soft power, de atração, com incentivos para mais países orbitarem para próximo da China tecnologicamente. E com isso, então, adotarem um modelo de inteligência artificial chinês e não americano. Óbvio, tem pontos positivos e negativos dos dois lados: o comercialmente ativo, que gera dinheiro e riqueza, e o outro que não é comercialmente ativo, mas ele gera adesão em grande escala, porque ele é gratuito, mas talvez ele não traga uma sofisticação. Tem prós e contras dos dois lados. O que eu estou tentando mostrar aqui para vocês é os impactos geopolíticos para a China. Então, existem ganhos de percepção do mundo em relação à China. Países podem se aproximar mais do suposto modelo chinês de inteligência artificial. E isso é um ganho. Agora, assim, por que essa corrida ela é tão importante? Essa é a pergunta talvez mais crítica de todas, que não sei se está óbvio para todo mundo, mas tem que ficar, porque essa é a corrida mais relevante da história da humanidade. O último grande avanço tecnológico que nós fizemos foi a descoberta e a invenção da arma mais destrutiva da história da humanidade, que foi a bomba atômica. E aqui eu vou fazer uma analogia entre inteligência artificial e a bomba atômica. Imaginem o seguinte: quando nenhum país tinha bomba atômica e começou a corrida nuclear, aquele que conseguiu a bomba atômica em primeiro lugar saiu na frente e mostrou que ele tinha muito mais poder. O segundo colocado era obrigado a ter uma bomba imediatamente. Só que a bomba atômica, ela é estática, gente. Ela é uma arma que você foi lá e construiu, você fala: eu tenho. Se 3, 6, 10 meses depois outro aparece com a arma, tudo bem, equiparou. Então, durante 10 meses, aquele que apareceu primeiro com a arma estava na frente. Mas o outro não pode ficar sem a arma. No caso da inteligência artificial, e a comparação que eu quero fazer é essa: a corrida hoje é como se os países estivessem tentando adquirir esta grande arma. Só que
quem conseguir a arma mais poderosa primeiro, não é a primeira inteligência artificial, mas é a grande, a gigantesca, mais poderosa inteligência artificial primeiro, vai destravar todos os outros níveis da vida humana e não humana. Você vai destravar todas as outras tecnologias, porque a inteligência artificial ela não é estática, ela é uma máquina de pensar. Aquele país que conseguir a primeira grande AGI, que é Artificial General Intelligence, que é o super cérebro pensante, ele vai dominar todo o resto do mundo. Porque a velocidade que ele vai começar a descobrir todos os avanços em todas as outras áreas, por mais que o outro venha depois, vai ser muito difícil de alcançar. O que está em jogo aqui é simplesmente tudo. Aquele país que vencer essa corrida, vencerá todas as outras corridas em todas as áreas. Exploração espacial, ocupação de outros planetas, produção de energia, propulsão, potência militar, cura de doenças, longevidade, produção de alimentos, qualquer coisa que vocês imaginarem será resolvida por essa super máquina pensante muito mais poderosa que todas as mentes humanas unidas. O país que tiver esta ferramenta em primeiro lugar será o país que irá dominar o resto do mundo. Talvez por pouco tempo, porque provavelmente quem vai acabar dominando todos nós será essa máquina. Mas por algum momento a corrida está posta. E China e Estados Unidos estão desesperados, e outros países também, mas quem está na frente é a China e os Estados Unidos. Um precisa chegar em primeiro lugar na frente do outro. É como se ninguém tivesse a bomba atômica e um deles conseguisse a bomba antes do outro e guardasse em segredo e ligasse, e essa bomba fosse produzindo várias outras bombas. E um dia ele só falaria: olha, acabou o jogo porque eu já te dominei. Eu já te conquistei e você nem sabe. Eu já controlo todos os seus sistemas. Eu já controlo toda a energia do seu país. Eu controlo todo o dinheiro. Eu controlo todas as contas bancárias. Eu controlo absolutamente tudo que existe no seu país. Então, se renda e se curve a mim, porque eu tenho o poder de desligar vocês. É mais ou menos isso que pode acontecer. É isso que está em jogo. Por isso que essa discussão, em última instância, não é se é mais eficiente só energeticamente, se tem X bilhões de parâmetros ou não, mas é uma corrida para chegar num lugar. Quem chegar primeiro dominará o mundo. Não por muito tempo, porque quem realmente vai dominar o mundo, essa potência não é do ser humano, não importa se ele é americano ou chinês, mas ele vai ser da máquina que tem todo esse poder. E óbvio que essa é uma outra discussão e talvez todo o cenário que eu conto aqui para vocês e sempre falo sobre Terceira Guerra Mundial, ela venha não por disputa entre potências, mas pela nossa disputa da humanidade com a inteligência artificial. Espero que tenha ficado claro. Esse tema é de extrema relevância, não em si o DeepSeek, mas o que está por trás disso e para onde que essa corrida nos leva. Esse é o ponto que eu queria finalizar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tudo isso vai mudar muito rápido. Daqui 1 ano, 6 meses, a gente pode ter lançamentos assim surpreendentes que vão transformar tudo de novo. A velocidade da mudança é muito rápida. Esse vídeo serve para uma fotografia do momento de agora, com as informações que a gente tem agora. Então, vamos continuar acompanhando. Não esquece de dar like no vídeo, segue o canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos. Conheça também o meu aplicativo, o Rock Academy, onde você tem cursos, aulas exclusivas e o Bunker do Rock, que é um feed de notícias em tempo real, com análises que te dá tudo mastigado e digerido de todas essas transformações que estão acontecendo no mundo a todos os momentos, sobre todos os assuntos, inclusive inteligência artificial. Até mais, gente.